um jeito de acabar a guerra e ter paz é um dos lados vencendo. Como aconteceu com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Isso. Você vai fazer isso, a gente venceu, você tem que aceitar. Mais ou menos, porque não tinha tropas dos aliados dentro da Alemanha, e aí eles não impuseram totalmente. Já começa daí o problema que a gente vai assistir depois, que é a tal da ideia de appeasement, que é apaziguamento, que levou à Segunda Guerra Mundial. E não levou porque levou em parte porque pela primeira vez na história os Estados Unidos travaram uma guerra e o objetivo final dela não era, o objetivo militar final dela não era a obtenção da vitória. E por que não foi a obtenção da vitória? Porque o Woodrow Wilson, tinha um conceito idealizado de vamos tratar os nossos inimigos com respeito. Não vamos extrair o máximo que a gente quer dele. Eles são nossos inimigos, mas não vamos pegar pesado com eles em relação à vitória militar. Sim. Claro que depois um monte de gente vai dizer que se pegou pesado no Tratado de Versalhes, no que exigiram dos alemães, o que é altamente contestável e questionável. E tem uma outra linha de raciocínio que eu cada dia mais olho para ela com respeito, de que na verdade não, a Alemanha vendeu essa história e as mesmas mentes idealizadas e ideologias utópicas que ficaram repetindo na história que se exigiu demais da Alemanha. O que eu comprei foi essa história. É o que todo mundo comprou. Que a Alemanha foi humilhada e essa sensação de humilhação o Hitler aproveitou da alma dos alemães para, fizeram isso com a gente, não vão fazer mais. E então, não é tão verdade. Não é porque assim, os alemães não pagaram o que tinham que pagar de reparação, a hiperinflação alemã não foi causada por causa da reparação, foi porque os caras tinham políticas econômicas terríveis. Mas o Hitler usou isso como motivo? Claro que usou. Ideologicamente, retoricamente, politicamente, os líderes usam. Verdade, E os seguidores fanáticos, cegos, que não conseguem ser cego com a esposa, com a família, com os amigos, no trabalho, com nada, mas com a porcaria do líder, tem que ser ovo completamente afetado. Entendi. Vai lá e segue, né? Então, mas assim, o que essa mesma ideologia que já estava vindo, ela alimentou a ideia de pobre alemão, pobre, coitado, os alemães já estamos exigindo demais deles, entendeu? E isso ficou como a percepção mainstream, comum de entendimento histórico, que pegamos pesado demais na Alemanha. E isso levou à Segunda Guerra. Certo. E, na verdade, um outro jeito o que levou à Segunda Guerra foi você não ter tido essa vitória militar. A vitória militar, acachapante, entendeu? Definitiva, algumas posições, decisiva. Como foi no Japão, por exemplo? Que depois... Aí sim você tem transformação. Olha o que aconteceu com a Alemanha e com o Japão depois da derrota de verdade. Aí acabou. São dois países que vieram de histórias caóticas, destrutivas e se tornaram, no final das contas, o quê? Potências. Grandes democracias, terceira e quarta maior economia, antes da China chegar onde está, era a segunda e a terceira maior economia, pacifistas, ou seja, verdadeiramente pacifistas, sem exército, uma delas pela Constituição, o Japão, a Alemanha retraída também militarmente, geopoliticamente. Hoje, esses dois elementos são ruins para o mundo do contexto de hoje. Mas é um case de sucesso onde a vitória trouxe a paz. A vitória na base da força, na base da conquista. Então esse é o começo do entendimento. O Trump vai trazer a paz. Existem 3 tipos de paz. Existem 3 jeitos dele trazer a paz. Qual dos 3 ele vai trazer? Qual a gente sabe que... Sabe não. O que ele fala, porque esse é um dos problemas com o Trump. Tem o que ele fala e o que ele faz. E a gente nunca sabe o que ele tá falando é o que ele vai fazer ou não é. Ele é uma figura errática, imprevisível, esse é o comportamento dele. Ele acha que isso é estratégico, por vezes, e outras vezes eu entendo que ele se comporta assim porque ele só não sabe e ele vai mudando de ideia no meio do caminho. Vai tateando, né?
Então, o que ele pode estar... Quais são os caminhos? O que ele diz que vai fazer? O que ele diz que não gosta de fazer? E ele vendeu isso na campanha dele. O mundo está caminhando para a Terceira Guerra Mundial. Eu sou o caminho da paz. E eu não vou provocar guerras. Ele estava brigando com a filha do Dick Cheney, que era o vice-presidente americano. E alguns dias antes da campanha, era o vice-presidente quando o Bush era o presidente. E alguns dias antes da eleição, durante a campanha... O Bush que é republicano também, né? Republicano, é. Mas é que o Trump brigou com todos quase republicanos. Ele reinventou o que é ser conservador e republicano. Mas essa é uma outra discussão. Bom, mas aí ele estava discutindo com ela, publicamente, e ele virou e falou assim, ela é viciada em guerra. Eles querem guerrear. Esses falcões neo-republicanos dessa época do Bush, eles gostam de guerra. Ao longo da vida política dele, ele falou, eu vou tirar os Estados Unidos das guerras do Oriente Médio, vou sair do Afeganistão. Não foi ele que fez a retirada, mas ele falou que iria fazer isso. Ele começou esse processo. Ele foi lá e encontrou com o Kim Jong-un. Eu vou fazer a paz. Ele diz que ele não gosta de guerras. Se ele não gosta de guerras, ele não vai trazer a paz pela via da guerra. Ou seja, a guerra também é um caminho para a paz. Né? Claramente. Que é a terceira opção que eu expliquei. Que é na base da força. Então, ele diz isso, eu não sei o que ele vai fazer. Ele não fez isso em 2016. Ele realmente não fez paz pela guerra. Ele não tem mostrado que ele tem esse perfil. Então não me parece que ele vai derrotar os inimigos americanos. A Rússia, Isso, com força. Isso não quer dizer que numa situação de instabilidade muito maior e de muito mais agressividade ou assertividade por parte do eixo das ditaduras, que eu chamo que são 5 países ditatoriais revisionistas que querem mudar a ordem internacional, que é Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e Venezuela. Esses 5 países estão unidos. E isso não quer dizer que se eles derem passos muito agressivos, que o Trump, em condição nenhuma, de jeito nenhum, usaria a força para contê-los. Estou dizendo que parece que ele não vai iniciar nenhum movimento brusco. Mas responder... Responder, sim, dependendo do que eles fizerem. Imagino que ele não é uma figura também que vai... Se os caras se tornarem, né, se esses países... não me parece um cara que quer demonstrar fraqueza também diante nesse nível, Claro que nós estamos aqui no hipotético, não sabemos exatamente qual situação estou falando, só estou dizendo que não é sobre toda e qualquer condição que o Trump ficaria pacato ou passivo, buscando a paz. Essa paz sem briga. Então tem momentos que ele poderia buscar essa briga. Então se ele não vai fazer essa terceira, sobraram as outras 2. Que a primeira é a do meio, que é a gente negociar e trocar. As posições do Trump, elas oscilam entre esse segundo tipo de paz e o primeiro tipo de paz. O primeiro tipo de paz é você dar tudo pro outro, porque você não tem vontade de lutar. Você não quer, você não tem estômago, você não acha que é produtivo. Então, dou pro outro. E o segundo é a negociação. Tá. A gente tem que olhar para cada região do mundo para responder para isso e entender o que ele diz que pode fazer. Vamos começar pela Ucrânia. Na Ucrânia, ele diz que ele vai fazer a paz, um acordo de paz, no primeiro dia do mandato dele. Então, ele não vai certamente dar mais dar armamento, armas. Ele não vai lá ajudar a Ucrânia a vencer. Envolver a OTAN nisso. Isso, ele não vai ajudar a Ucrânia a vencer a Rússia. Aí sobrou negociar, botar o Putin, fazer o Putin e o Zelensky negociarem e fazer um acordo. Ou ele simplesmente virar e dar para o Putin o que ele quer, que é a Ucrânia.